Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou trazer no vídeo de hoje, uma resolução de uma questão de concurso. O concurso aí foi para Itaipu, binacional. É, Esse processo ocorreu aí, em 2019. A prova foi para nível superior, para engenheiro. E essa questão aqui ela envolve aí o uso, do sistema IPU. Usa aí, também explora, o cálculo da corrente de curto-circuito trifásico, no qual poderemos usar aí o conceito aí de Thevenin para simplificar o circuito, e assim conseguirmos aí obter o que se pede. Então, o que o problema nos diz é o seguinte: uma subestação é composta por um transformador trifásico com potência nominal igual a 30 MVA, relação de transformação 138/34,5 kV, reatância indutiva igual a 3%, nas bases de 30 MVA e 34,5 kV. O lado de tensão mais alta do transformador está conectado em estrela aterrado e o lado de tensão mais baixa do transformador está conectado em delta. A potência de curto-circuito trifásica na barra de 138 kV é igual a 1500 MVA. Na barra de 34,5 kV do transformador está ligado um gerador síncrono cuja reatância indutiva é igual a 5%, na base 15 MVA e 34,5 kV. Assuma que o fasor de tensão pré-falta da barra de 34,5 kV tem magnitude igual a 1 PU e ângulo igual a 0 graus. Adote potência base igual a 30 MVA e 34,5 kV no lado de tensão mais baixa do transformador. Suponha que tenha ocorrido um curto-circuito trifásico na barra de 34,5 kV. Qual é o valor da corrente de falta proveniente do lado de tensão mais baixa desse transformador? Então perceba que o que está se pedindo não é efetivamente a corrente de curto-circuito, o valor da corrente de curto-circuito trifásico, e sim a contribuição, para essa corrente de curto-circuito vinda do secundário do transformador. Veja que ele é enfático nisso, que ele pede do lado de tensão mais baixa desse transformador. Esse exercício, na verdade, essa questão aqui é bem legal, porque ela envolve aí alguns conceitos, perceba que aqui as alternativas, envolve tanto a magnitude da corrente, da contribuição da corrente vinda do lado de baixa tensão do transformador, como acompanhada também do ângulo. Então, nessa condição, nós teremos que nos preocupar com a seguinte questão. Veja que o transformador ele é um delta estrela, e os transformadores nessa configuração eles possuem aí uma defasagem aí entre a tensão do lado de alta em relação ao lado de baixo, assim como também existe um deslocamento angular entre a corrente do lado de maior tensão para o lado de menor tensão, Então, e essa defasagem angular é de 30 graus, Então, existe aí como ele pede, a corrente, a contribuição para o curto-circuito vinda do secundário do transformador, nós vamos ter que levar em consideração esse deslocamento angular que existe aí no transformador, nessa configuração aí delta estrela, ok? Mas para isso, o ideal na resolução de exercícios de questões como essa é tentar esboçar o cenário, tentar tirar aqui do texto, o cenário em que nós iremos analisar o que se pede, Então, eu mais ou menos fiz um esboço, Então aqui eu tenho a barra de 138 kV, onde o enunciado diz que essa barra é admitida em uma potência de curto-circuito trifásico de 1500 MVA. O problema diz que o lado que está conectado em estrela aterrado, que é o lado de 138 kV do transformador, está voltado para essa conexão, para essa barra aqui.
O lado delta está ligado em paralelo aí com o gerador, né? O gerador ele tem aí uma potência de 15 MVA e a tensão que ele gera e disponibiliza aí na barra é de 34,5 kV e a sua reatância é de 5% nessas bases, né? Ou seja, suas próprias bases, seus próprios valores de base nominal. Aqui também o transformador, né? Ele é dado aí a reatância do transformador, né? Em sua própria base, que é 3%. E aqui está a barra, que é de 34,5 kV, onde ocorre o curto-circuito. Então, no ponto, né, eu mais ou menos imagino aqui, né, um ponto na barra, né, o problema diz que o curto trifásico ocorre na barra de 34,5 kV. Então, para efeito de análise, né, então eu considero um ponto qualquer aqui só para me nortear. Uma forma de calcularmos isso é tentar trazer esse circuito, né, para um circuito equivalente que vai me facilitar a análise. E para isso eu vou trabalhar aí com o sistema IPU, né? Como se trata aí de um curto trifásico, posso fazer o circuito equivalente, né, levantando aí todas as os valores em PU aí das reatâncias, né, e das que temos aqui no circuito, e montar o circuito equivalente para um curto-circuito trifásico, que é um circuito de sequência positiva, ok? Então, inicialmente, né, como o problema diz, a potência base, né, para o cálculo do sistema, né, o cálculo que está sendo solicitado, a potência base é de 30 MVA, ou seja, é a mesma potência do transformador. Então, como a impedância, né, a reatância eu tenho que tornar todas as reatâncias do circuito ao qual eu vou analisar, colocando elas na base, relacionando, né, na base que é dada para o problema. Então, nesse caso, né, a potência lá, que é admitida, né, do curto-circuito na barra de 138 kV é uma potência de 1500 MVA. A tensão base lá vai ser a própria tensão nominal da barra, né, que é 138 kV. E a reatância, né, fazendo a mudança de base, né, colocando a reatância na base de 30 MVA, né, como o lado que nós estamos analisando tem o mesmo nível de tensão do transformador, então podemos usar aí essa expressão para fazer essa mudança de base, né? Pegamos a potência base, dividimos pela potência de curto-circuito, e aí conseguimos determinar a reatância do sistema, né? Então ficou aí J0,02 PU. Então aqui esse valor de reatância ele já está na base dada pelo problema. No caso do transformador, como a potência do transformador é igual à potência escolhida para ser a potência de base, então não vai haver necessidade de fazer essa mudança de base. Até porque o lado que nós vamos analisar é o lado 34,5 kV, que é justamente o lado em que a tensão que foi tomada para calcular a reatância do transformador foi justamente esse nível aqui. Então, a tensão base, né, e a potência base, elas são iguais ao que foi dado pelo problema. Então, não vai haver necessidade de fazer aí mudança de base para determinar aí a reatância do transformador. Então, só que lá no enunciado ela é dada em percentual, né? Como nós vamos trazer para PU, é só pegar o valor em percentual e dividir por 100. Então temos aí o valor em PU. Para determinar também a reatância do gerador,
Como a potência do gerador é de 15 MVA, né, então aqui vai ser necessário fazer a mudança de base, né, para determinar aí a reatância na base que é dada pelo sistema. Então, tornando aí a reatância que é dada em percentual em PU, né, essa aqui é a reatância em PU do gerador, que é 0,05 PU, porém a reatância na base dada pelo problema, né, na potência aí de 30 MVA, pegamos aí a reatância, né, original, né, e multiplicamos pela potência de base e dividimos pela potência do gerador. E aí, fazendo essa operação, chegamos aí ao novo valor aí de reatância, sendo que agora ela está na base dada pelo sistema, né? Então, só para caso tenha ficado alguma dúvida, né, aqui ela está na base de 15 MVA, e esse valor que nós calculamos é a reatância do gerador na base de 30 MVA, ok? Agora que temos os valores aí em PU, né, então podemos montar esse circuito, né, é um circuito equivalente, né, é um circuito trifásico equivalente. As reatâncias, né, do sistema estão todas em PU. Veja que aqui no trafo, né, tem uma representação aqui, onde tem aqui essa seta e o 30 graus. Isso é para representar o deslocamento que existe entre a conexão estrela, que está do lado de maior tensão, em relação ao lado delta, que está do lado de baixa tensão. E aqui é o ponto P, que é o ponto onde ocorre o curto-circuito, né? A representação aí do gerador, né, ela é representada por uma fonte de tensão em série com uma reatância, né? Então esse conjunto aqui representa o gerador. Aqui, de modo muito semelhante, aqui é a tensão do sistema, né, e aqui é a reatância do sistema, né? Lembrando que esse ponto aqui né, digamos aqui, seria a barra de 138 kV, ok? Agora, veja que o problema ele define o valor da tensão em PU, né, e assim o ângulo, né, o ângulo de fase no momento da falta, né, ou seja, a tensão pré-falta, né. Ele diz que no momento dessa pré-falta, né, a tensão aqui nessa barra é de 1 PU. Então 1 PU, a tensão na barra aqui era 34,5 kV, então aqui no momento do curto, a tensão que estava aqui na barra é de 34,5 kV. Só que não vamos trabalhar com os valores reais de tensão, vamos trabalhar com o valor em PU. Então aqui já temos definido a tensão no momento do curto, né? Então veja que não é dado, né, os valores em PU do sistema nem do gerador no momento em que ocorre aí a falta. E apenas com esse dado não é possível aí determinar esses valores. Então, uma forma de poder calcular é encontrar aí, na verdade é usar aí o equivalente TVNAM para esse circuito. Então, como o nosso objeto de estudo aqui é justamente o ponto em que ocorre o curto, e a tensão nesse momento já é dada, que é 1 PU, então a nossa tensão TVNAM será de 1 PU, ângulo 0 graus. A impedância, né, do circuito, né, a impedância equivalente, né, TVNAM, nós podemos calcular ela da mesma forma que a gente calcula aí em circuitos não com o foco em calcular o curto-circuito, né, mas o circuito equivalente normal, né. Então, como o nosso ponto de estudo é esse aqui, né, é o ponto P em relação à referência, então para calcular a impedância, né, do circuito, né, então enxergamos essa impedância no ponto da falta. Então tiramos aí as fontes, né, do circuito, aplicamos um curto-circuito nelas, né, e
enxergamos a impedância pelos terminais onde ocorre a falta, né? Que seria o ponto P em relação a uma referência. Então, fazendo isso, a gente observa que essas reatâncias aqui, né, eu posso chamar assim, essa impedância está em paralelo com essa. E aí, fazendo esse paralelo, chegamos a esse valor aqui da reatância TVNAM, equivalente, né, que é J1 sobre 30 PU. A tensão TVNAM já temos aqui, que é dada no próprio problema. E aí montamos o nosso circuito dessa forma, né? Ou seja, o nosso circuito equivalente TVNAM para calcularmos a corrente de falta, né? Então veja que o circuito agora fica mais simples, né, de se trabalhar com ele, né? Então eu tenho aqui uma fonte equivalente TVNAM, tenho aqui a impedância TVNAM e aqui eu tenho o ponto da falta, né, que é o curto-circuito. E aí eu vou calcular essa corrente de falta aqui, que vai me dar subsídio para que eu possa calcular o que o problema pede, que é a contribuição, né, para essa corrente de falta vinda do lado de baixa tensão do transformador. Então, usando aí, aplicando a lei de Ohm, né, pegando a tensão dividido pela impedância, chega a um valor de corrente de 30 ângulo de menos 90 graus PU, né? Então, esse aqui é o nosso valor da corrente de falta na barra aí de 34,5 kV. Sendo que agora, né, que já temos o valor dessa corrente de falta, nós podemos aí definir, né, o valor da corrente, né, aqui do circuito. No caso, o que nos interessa é a corrente nesse ramo aqui, porque é o lado onde está o transformador, aqui é o lado onde está o gerador. Então podemos imaginar o seguinte, né, considerando que a corrente de curto-circuito, né, pode ser representada aí por uma fonte de corrente, né, a qual nós já calculamos o valor. Então conseguimos assim, usando aí o divisor de corrente, definir quanto vale a corrente desse lado aqui, ou seja, a contribuição, né, para essa corrente de curto-circuito dada por esse ramo aqui, que é o ramo do sistema mais o transformador. Então, aplicando aí o divisor de corrente, né, como eu quero a corrente desse lado, eu pego a impedância desse lado aqui, que é a reatância do gerador, divido pela soma dos elementos que estão em paralelo, né, no caso são esses dois reatâncias e essa, e multiplico pela corrente do nó, né, que o nosso nó aqui é o nosso ponto P. Então, como, né, a nossa corrente lá é 30 ângulo de menos 90, então eu posso representar aqui na forma retangular como sendo menos J30. E aí eu tenho o valor da corrente I, que é essa corrente aqui desse ramo, que é de 20 ângulo de menos 90 graus PU. Lembrando que, como eu falei, existe uma rotação aqui de 30 graus em relação a esse lado aqui, que é estrela, com o outro lado que é delta. Ou seja, o lado que se deseja conhecer a corrente é o lado delta, que é o lado de menor tensão, né? E como existe essa defasagem de 30 graus, então quando eu parto de estrela para delta, eu uso esse operador aqui, né? Eu posso pegar o valor da corrente do lado estrela e multiplicar por esse operador aqui, que tem valor de magnitude 1 e um ângulo de 30 graus. E aí, fazendo essa operação, eu vou ter aqui uma corrente, né, ou seja, a corrente do lado de menor tensão vai ter um valor em módulo de 20 e o seu ângulo de fase igual a menos 60 graus. Então, esse aqui, né, é o valor da corrente do lado de baixa tensão. Então, só para dispondo aí dos valores aí no circuito, então eu tenho uma corrente de falta aqui, ela é igual a 30 ângulo de menos 90 graus PU, né? A corrente aqui no lado primário, o lado de alta tensão, ela tem valor de módulo 20 e ângulo de fase menos 90 graus PU. A corrente do lado de baixa tensão, que é o lado delta,
vai ser igual a 20 ângulo de menos 60 graus PU. Então, pessoal, essa é a resposta, né? O gabarito lá, a resposta é a letra D, né? Como tem aqui, ó. É essa a resposta aqui, letra D. Veja que existe aqui, né, a resposta B, 20 menos 90, né? Meio que a pessoa pode ser induzida aí a marcar essa questão aqui como certa, mas na verdade a que é certa é essa aqui. Por causa dessa condição aí que eu falei entre o lado estrela e delta, né? Existe essa rotação aí, né? Esse deslocamento angular entre eles de 30 graus. Então por isso que a corrente aqui, né? A contribuição do lado de baixa tensão do transformador, ela tem o mesmo módulo da tensão em PU, né, do lado de alta, porém o ângulo é de menos 60 graus, né? Ou seja, essa tensão aqui ela está adiantada, né, de 30 graus em relação ao lado em estrela. Então, espero ter contribuído aí para o entendimento de vocês aí, né, na resolução dessa questão. E caso tenha ficado alguma dúvida, né, sobre o que foi abordado, né, deixe aí nos comentários. Se gostou aí, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E qualquer, né, comentário que vocês queiram fazer, né, fique à vontade aí. É sempre bem-vindo aí os comentários, né? Tanto para o meu aprendizado também, porque, né, embora eu publique os vídeos, mas não quer dizer que eu sei tudo, né? Então eu também cometo falhas, né? Então vocês podem aí, né, de repente me falar uma outra forma também de calcular fazer esse cálculo, né, ou resolver essa questão também, né? Então fiquem à vontade aí para comentar, tá? Então um forte abraço e até uma próxima aí, e compartilhe aí com os amigos aí esse canal. Valeu!